Bem-vindos a este jornal de Haq TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais uma noite de informação. 9 pessoas morreram e outras 14.000 ficaram parcial ou totalmente afetadas como resultado das chuvas intensas que fustigam a província de Nampula desde os finais do ano passado. Os dados foram partilhados à comunicação social pelo delegado provincial do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Desde que a época chuvosa começou em novembro de 2019, 9 pessoas perderam a vida, na sua maioria por afogamento e desabamento de parede de suas habitações. 3.000 casas foram parcialmente ou totalmente destruídas devido aos ventos fortes. As chuvas afetaram igualmente 14.000 pessoas, equivalente a 2.800 famílias. 14.000 afetados, fazendo um acumulativo desde 1 de outubro de 2019 a esta parte. Só para ter uma ideia, já temos indicações de cerca de 75 famílias afetadas em Angoche, temos cerca de 14 famílias afetadas em Larde e também temos cerca de 5 famílias afetadas em Mogovola, só por causa dessas últimas chuvas, esses dados que eu estou a referir. E também Moma, temos indicação também de algumas famílias terem perdido as casas, em número inferior a 10. Então, com a atualização da informação, acredito que poderemos estar próximo desses óbitos. 2 foram registrados no distrito de Lalau, 2 no distrito de Nampula, 4 em Nacaroa e Herate 1. Maioritariamente 4 vítimas de afogamento, uma pessoa foi vítima de desabamento de parede, 3 pessoas vítimas de descargas atmosféricas e em Herate uma pessoa foi vítima de queda de árvore. A metade de pessoas afetadas já recebeu apoio, não só material, mas também alimentar. E quanto às vias de acesso, como estava a fazer referência, por menor, o que tem acontecido é que sempre que chove tem havido dificuldade na transitabilidade de algumas vias de acesso. Só para citar o caso de Marema Chihuro, tem tido esses problemas quando chove muito, tem havido erosão na via e criando algumas ravinas em que a transitabilidade fica condicionada. Mas como já existem preteiros em cada uma das rotas, imediatamente eles fazem o trabalho. Quanto ao setor da agricultura, só poderíamos falar, ainda não houveram casos assim mais gritantes de inundação com impacto nas culturas. O que tem havido mais tem a ver com a situação de praga. O setor de educação também é a mesma situação. De forma geral, 351 salas ficaram afetadas. Dessas, 59 são convencionais, 96 são mistas e 196 precárias. Isso até a data da compilação dessa informação, há 3, 4 dias atrás, afetava o universo de 514 professores e 31.943 alunos. 19 salas de aula foram repostas de construção mista no esforço daquilo que... O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e Lideranças Comunitárias continua a efetuar o levantamento de dados resultantes das últimas chuvas. Presidentes dos conselhos e das assembleias autárquicas, vereadores, técnicos de diferentes setores e atividades, 53 autarquias, representantes de organizações e instituições parceiras, juntaram-se em Nampula para a primeira sessão do Conselho Nacional da Associação Nacional dos Municípios de Moçambique, ENAM. Temas transversais centrados em 5 princípios que norteiam o funcionamento da ANAM, nomeadamente descentralização, participação, transparência, dignidade e inovação, mereceram uma abordagem mais detalhada neste Conselho Nacional, no qual fizeram parte representantes das 53 autarquias do país. Constituiu como uma das atribuições da ANAM a realização de ações de formação e capacitação aos seus membros. É neste contexto que organizamos para o dia de hoje uma sessão de formação dirigida aos eleitos e para o pessoal técnico municipal, por forma a dotá-los de ferramentas que apoiarão no exercício das respectivas atividades. Assim, serão ministrados os seguintes temas:
cadastro territorial e sua relação com instrumentos de arrecadação de receitas, planos estratégicos e seu enquadramento com a Agenda 2030, integração do género na governação municipal, direitos da criança e na perspectiva da governação municipal, agenda para a criança nos municípios. Para além dessas formações, foi destacado aqui no início da que teríamos também algumas apresentações. Tivemos já na semana finda o lançamento do SGA, que é o Sistema de Gestão Municipal, que está ligado ao lado da despesa, mas é preciso também trazer ferramentas que lidam com a componente da arrecadação. Esse já também vai ser apresentado aqui, que é um modelo que foi lançado pelo governo, que vai facilitar a gestão municipal e, de forma piloto, os municípios de Maputo, Matola e Boane já estarão a executar os seus orçamentos com base nesse sistema. Contudo, não podemos executar a despesa sem a componente de receita, pelo que trouxemos para esta sessão uma apresentação de uma das soluções que nós podemos aplicar no que tange a componente da arrecadação. Acreditamos que a nossa presença aqui não só valerá para aprendermos, para discutirmos aqueles que são os documentos que o Conselho Diretivo nos traz, mas também para nos conhecermos melhor, para trocarmos experiências e para abordarmos de forma clara aqueles que são os desafios que cada um de nós tem nos seus municípios. Convidamos a todos a usarem este momento para aprender, para compartilhar e para desenvolver aquele que é o processo de governação autárquica no seu município, nos nossos municípios e no país em geral. Foi aqui dito que a vida do nosso município depende das cotas. É importante que cada um de nós saiba que, sendo membro da Associação Nacional dos Municípios, há obrigações, há direitos, e gostaria de convidar a todos nós a participarmos de forma ativa no cumprimento daqueles que são os nossos direitos e obrigações para com a Associação Nacional dos Municípios. Os participantes apreciaram e deliberaram sobre o desempenho da ANAM em 2019. Apreciaram igualmente o plano de atividades e orçamento para 2020, para além da reflexão com o governo e parceiros de cooperação em torno de algumas matérias de interesse dos municípios e do povo moçambicano em geral. O programa Habitação para Jovens, lançado em junho do ano passado em alguns pontos do país, incluindo a província de Nampula, ainda não apresenta quaisquer sinais que demonstrem vontade da parte das entidades competentes. O presidente do Conselho Provincial da Juventude admitiu o fracasso, mas justifica que o facto deveu-se ao problema que o país atravessou no ano passado. E como sabe que o ano passado foi um ano com muitas dificuldades em termos de alguns ataques que estavam a acompanhar, e os parceiros tiveram muita dificuldade de vir à nossa província, olhando naquelas perspectivas que estavam a acontecer na zona centro, na zona sul, na zona centro e também zona norte da província. Portanto, houve muita demora, houve também dificuldade de avanço dos nossos parceiros. Portanto, esta demora provavelmente levou à dificuldade dos nossos parceiros terem que avançar, alinhar aquilo que eram as nossas atividades ao nível da nossa província. Ainda assim, o projeto poderá arrancar no próximo semestre do presente ano. Vai dar muita satisfação no seio da juventude. Ao nível da nossa província, estamos a trabalhar para podermos materializar aquilo que são as condições necessárias entre o Conselho Provincial e os nossos parceiros. Bem, nós temos espaço ao nível do distrito de Nampula, a cidade de Nampula, temos espaço com cerca de 14 hectares, temos espaço também na Choca, que é o distrito de Mussoril, temos espaço no distrito de Monapo, e estamos a evitar esforços, incluindo o distrito de Angoche, estamos evitando esforço com o governo da província e o governo dos distritos da nível da nossa província de Nampula. Portanto, em termos de espaço nós oferecemos, estamos a falar do alargamento que nós temos como Conselho Provincial, é oferecer espaço para que o nosso parceiro possa fazer o seu trabalho. O projeto prevê construir cerca de 30 mil casas em Nampula, num investimento de mais de 3 milhões de dólares norte-americanos.
O secretário-geral da Frelimo, que esta sexta-feira iniciou uma visita de trabalho de 4 dias à província de Nampula, reconheceu os esforços empreendidos pelos membros e militantes que ditaram a vitória do partido de seu candidato nas eleições gerais de 2019. Roque Silva, que falava em conferência de imprensa, referiu que a sua visita tem como objetivo principal inteirar-se da dinâmica geral do partido, com destaque para a avaliação do processo eleitoral do ano passado, que culminou com a vitória do partido, fruto do empenho demonstrado pelos militantes que estiveram envolvidos no processo. Viemos aqui para ver reconhecer o esforço empreendido pelos membros militantes da Frelimo na construção desta vitória, sabido que um processo eleitoral por si só é um grande desafio e quando se consegue alcançar resultados como os resultados foram alcançados aqui na Nampula, sentimos orgulho profundo. Mas, tal como temos estado a dizer, o termos ganho eleições não é um fim por si só. É início de uma grande etapa, que é a etapa de implementação de um projeto de desenvolvimento. É verdade que é um projeto que está sendo continuado, olhando para toda a trajetória que nós estamos a seguir desde a conquista da independência, mas na campanha eleitoral há um manifesto eleitoral que a Frelimo vendeu à população, há um compromisso de candidato que o candidato da Frelimo vendeu à população. Esses compromissos precisam de ser concretizados ao longo dos 5 anos. Por outro lado, o secretário-geral da Frelimo mostrou-se preocupado com a situação de instabilidade que se vive em alguns distritos do norte da província de Cabo Delgado, facto que está a contribuir para retrair o desenvolvimento socioeconómico do país. O país vive neste momento momentos de alguma perturbação na zona norte de Cabo Delgado, por exemplo. Isto requer união de esforço de todos os moçambicanos. Aproveitaremos a nossa presença cá em Nampula no sentido de conversar com vários segmentos de sociedade, de modo a permitir que cada um possa fazer a sua parte neste desafio coletivo de consolidação da paz e da unidade nacional. Portanto, estamos cá para viver Nampula, sob o ponto de vista político, econômico e social, na perspectiva de celebração da vitória, mas, sobretudo, em relação aos grandes desafios que nós temos depois da conquista desta vitória. Durante a visita de 4 dias à província de Nampula, Roque Silva deverá deslocar-se igualmente aos distritos de Munapo, Ilha de Moçambique e Meconta, onde tem agendado encontros com militantes do partido e membros das organizações sociais. O orador desta semana da Mesquita Fátima, no centro urbano da cidade de Nampula, disse que é preciso resgatar os valores morais do primórdio do Islã, de modo que haja uma construção do verdadeiro Islã. Meus irmãos, o hadith, onde Nabi sallallahu alaihi wasallam, dentre vários aspectos, abordou a consolidação de uma sociedade islâmica civilizada, o Nabi sallallahu alaihi wasallam falou na sua peregrinação de despedida, conhecido por Hajjul Wada, que depois daquela peregrinação, Nabi sallallahu alaihi wasallam não voltou a fazer outro Hajj. Por isso, Nabi sallallahu alaihi wasallam discursou longamente e os mais atentos se perceberam que aquilo anunciava a despedida do profeta sallallahu alaihi wasallam aqui no dunya. Meus irmãos, essas passagens gostaria que prestássemos atenção e cada um de nós refletisse profundamente com relação à nossa sociedade atual. Será que a nossa sociedade islâmica atual vai ao encontro daquelas instruções do nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam? Um ponto para se refletir, será que vai ao encontro da instrução, dos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, que cada um de nós possa refletir a respeito deste assunto? Convidamos a acompanhar o Khutbah da semana na íntegra com este tema que acabamos de apresentar no nosso jornal Khutbah da semana. Fique bem, continuação de uma excelente noite. Não sei daí. Assalamu alaikum e tenha uma boa noite.